Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez eu trago aqui para a gente discutir matemática, né? Bastante discutida aí no nono ano, bastante trabalhada no nono ano e também turmas do ensino médio, né? Que é a tabela periódica. Pessoal, essa tabela periódica é um esquema criado pelos pesquisadores, mas aquele que mais se destacou com relação aí à estrutura da tabela foi o cidadão chamado Dmitry Mendeleev, é um russo, e ele buscou aí inicialmente construir um esquema em que estivesse ali inserido uma diversidade de elementos químicos, né, de átomos, sendo posteriormente, né, ampliada, reconstruída por outros pesquisadores. Beleza? Então, antes da gente iniciar, eu peço para você dar um joinha, se inscrever aí no canal para dar um fôlego maior, beleza? Ao canal, para que outros vídeos possam ser postados aqui e a gente, com isso, fazer uma certa reciclagem, né, no nosso conhecimento, beleza? Vamos nós. Pessoal, então aí a imagem do cidadão chamado Mendeleev. Ele, em 1869, ele buscou organizar cerca de 63 átomos, 63 elementos químicos encontrados naquele período, não especificamente por ele, né, mas por diversos outros pesquisadores. Então, em 1869, ele iniciou aí essa jornada de organizar determinados átomos, né, em um esquema. Beleza? Hoje a gente conhece esse esquema como tabela periódica, né? Como falei com vocês, que é uma representação dos átomos existentes, né? No nosso meio ambiente, seja na água, seja no ar, seja no solo, seja no corpo dos seres vivos, esses átomos, eles se fazem presente, ok? Vamos embora. Pronto, então essa é a estrutura inicial, né, composto aí por 63 átomos, né, criado ali, como falei inicialmente por Mendeleev. Considerou ele, pessoal, os átomos nessa carta, nesse esquema, átomos com diferentes massas atômicas. Foi dessa forma que ele organizou os 63 átomos nesse esquema, né, considerando a massa atômica de cada átomo. Existe uma diversidade de átomos e cada átomo tem as suas características, né? Seus números de prótons, seus números de elétrons, seus números de nêutrons, inclusive o número da massa. Então foi utilizando o número da massa que Mendeleev utilizou, né, para organizar eles nessa estrutura da tabela periódica inicial. Pronto, então nós temos então aí, pessoal, um período, né, bem anterior a 1869, período esse, como foi já dito, de construção inicial da tabela periódica. Então observe que antes de 1800 já foram descobertos, no caso aí, átomos, não necessariamente por Mendeleev, né? Mendeleev ele foi um responsável mais notado pela organização desses átomos, buscados, encontrados, pesquisados por outros indivíduos, né? Então, outros indivíduos, através das suas pesquisas, conseguiram identificar diversos átomos no meio ambiente, em diversos pontos, e ele organizou de acordo, né, como falei, a massa atômica de cada um. Então, desde 1800 já tem lá pesquisadores encontrando elementos químicos e contribuindo para a ciência de acordo as características e importância de cada um átomo desse daí. Vamos nós. Então, esses átomos, pessoal, eles são classificados de acordo à sua natureza química, né? Existem átomos classificados como metais. Diga-se de passagem, a maioria dos átomos presentes na tabela periódica são classificados como metais, né? A maioria. 63 átomos foi a quantidade que Mendeleev iniciou o processo da construção da tabela periódica, 63, sendo que na atualidade, nas tabelas, né, nas tabelas periódicas atuais, existe lá uma contribuição bem maior do que essa inicial. Cerca de 118 elementos químicos constitui a tabela periódica. E desses 118 elementos químicos, né, os átomos que estão ali na tabela periódica, a sua maioria são metais. Mas existem demais outras classificações, né? Existem aí os não metais,
Existe também na tabela periódica átomos classificados como semimetais e uma parcela pequena, uma parcela menor, que são classificados como gases nobres. Então, assim, considerando os 118 elementos químicos, a maioria são metais, outros são semimetais, outros são não metais e outros são gases nobres, assim classificados. Vamos lá. Então nós temos aqui, meu povo, ó, essa tabela periódica que representa justamente a divisão dos átomos na tabela periódica. Então essa parte amarela todinha, a parte mais clara todinha aí, ó, são os metais, né, presentes na tabela periódica. Essa parte lilás na diagonal são os semimetais, que é um grupo relativamente pequeno, né, se você for comparar com o grupo dos metais, que realmente é o maior. Essa parte amarelinha todinha aí, todos esses átomos presentes nessa parte amarela são os metais. Esses lilás, que são aí identificados pela cor lilás, são os semimetais. Os demais ali fora, né, exceto o da última coluna, são os não metais. O da última coluna são classificados como gases nobres, ok? Então, ó, metais, essa maior parte aí dos átomos presentes na tabela periódica são os metais. Esses de lilás na diagonal são os semimetais. O de azul, do verde, né, clarinho, são os não metais. E da última coluna são classificados como gases nobres. Pessoal, assim, os átomos na tabela periódica, eles estão identificados por símbolos, né? Então, todos os 118 átomos presentes na tabela periódica são representados por símbolos. E esses símbolos, alguns átomos levam em consideração a inicial da letra que coincide com o português. Por exemplo, carbono. O carbono ele está ali representado na tabela periódica com a letra C. Mas não necessariamente porque o carbono começa com C ao português, porque a consideração pelos cientistas em considerar o símbolo do elemento químico leva em consideração a língua em latim. Então alguns átomos eles seguem ali a sigla, o símbolo da primeira letra semelhante ao português, como carbono, o hélio, hidrogênio, cálcio, né? E demais outros, coincidentemente, mas eles se baseiam não no português, se basearam no latim, que é uma língua científica internacional, né? Então, por exemplo, o sódio, ele não apresenta o símbolo S, como sódio em português inicia com S, mas o sódio em latim inicia com Na, não é isso? Então a gente tem nesse caso o Na como símbolo do sódio. O K, nesse caso, observe, o K é o potássio, é o símbolo do elemento químico potássio. Mas o potássio, o nome potássio em português começa com P, mas como não segue a língua em português, segue a língua em latim, e potássio em latim inicia com K, então o símbolo seria a letra K. E assim sucessivamente, mas como eu falei, existem algumas coincidências que em latim começa com a mesma letra que inicia em português. Beleza? Então por isso que lá na tabela periódica você vai observar diversos átomos com a inicial semelhante à linguagem portuguesa, só que eles se baseiam no latim, ok? Pronto, pessoal, a organização da tabela periódica é a seguinte, ó. Aí nós temos a tabela periódica, mais uma vez apresentada para vocês, formada ali por 118 elementos químicos. Cada elemento químico desse, cada átomo estão presentes ali, né? Cada um está presente em uma ficha, é isso, em um quadradinho desse daí. Então, cada ficha dessa representa um elemento químico. E como eu falei com vocês, qual foi a lógica de Mendeleev organizar esses átomos dessa forma? Foi utilizando a massa atômica, foi se baseando na massa atômica de cada elemento químico desse daí. Então, o hidrogênio tem massa 1,
o hélio tem massa 2, o lítio tem... E assim sucessivamente. Cada um tem a sua massa e estão organizados aí de acordo à sua massa, de forma ordenada, né? De acordo à massa atômica do átomo. Mas enfim, pessoal, se você for observar, são quantas colunas? Não, linhas, né? Bora falar primeiro das linhas, dos períodos, né? Então são 7 períodos. Então cada período ele é representado por uma letra. Pode observar lá em cima, ó, de vermelho, K, L, M, N, né? Até Q. São 7 letras. Seguindo a ordem alfabética, K, L, M, N, O, P, Q. São 7 letras. Como vem mostrando nessa outra parte da direita, que apareceu agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? São 7 linhas. Cada linha dessa é chamado de período, ou série, como ele traz ali no título. Então, o primeiro período, ou série, é onde estão ali localizados os elementos hidrogênio e do outro lado de lá o hélio, que é o período K. A primeira linha, primeiro período. O segundo período é representado ali pela segunda linha, onde estão ali essa sequência de elementos químicos de uma ponta a outra. Todos eles fazem parte do período L. E no período M, do mesmo jeito, todos esses aí que estão na linha de M. De N, quais são os elementos, quais são os átomos presentes no período N? São todos esses que estão na linha aí do N. Do O, do P, do Q, quais são são todos esses aí. Então os átomos na tabela periódica são organizados assim também, né? Em períodos. Cada período existe aí uma sequência de átomos. Período 1 tem o hidrogênio, tem o hélio. Período 2 tem esses outros elementos químicos logo abaixo. Período M, os demais seres vivos, demais átomos presentes logo abaixo. No período N, O, P, Q, tem cada um período desse, representa uma sequência de átomos na tabela periódica. Essas duas linhas, pessoal, que estão aí separados, né, da tabela, que estão ali P e Q, todos esses átomos que estão, por exemplo, na P, na primeira linha deslocada da tabela, são classificados como uma série dos lantanídeos. Todos esses daí são classificados como átomos que pertencem à série dos lantanídeos. E estão deslocados na tabela, mas estão todos eles inseridos nessa segunda coluna no período P. Observe a segunda coluna lá embaixo, período P. Então todos eles estão aí. Já no período Q, estão essa sequência logo embaixo dos átomos classificados como actinídeos. Então essas duas fileiras deslocadas representam a série dos lantanídeos, a primeira sequência, e a segunda sequência representa os átomos da série dos actinídeos. Todos eles estão aí, ó, na segunda coluna, cada um no seu período, período P e período Q. Vamos embora. Então, falando, pessoal, dos períodos, que a gente viu que se refere às linhas, né? São 7 linhas, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá vendo? Relembrando, ó, são 7 linhas. Nesse slide, ele vem aqui trazer agora para vocês os grupos. São esses aí em branco. Grupos ou famílias, né? Pode ser classificados como famílias ou então como grupos. Então agora você vai observar na coluna. No slide anterior a gente viu por linha e agora por coluna. Cada coluna dessa representa um grupo. Então são quantos grupos que compõem a tabela periódica? 18 grupos. Então são 18 colunas, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, até coluna 18. Então você pode trabalhar a tabela periódica observando as linhas, são os períodos, ou então trabalhar a tabela periódica, trabalhar os átomos de acordo com os grupos que estão aí nas colunas, né? Nas colunas. Então linhas, períodos, colunas, grupos. Vamos lá. Então, como falei com vocês, a maioria dos átomos são classificados na tabela como
metais. E possui, nesse caso, ó, 18 colunas. Então a primeira coluna, pessoal, é representada pelos metais da subclassificação alcalinos. São os metais alcalinos, que fazem parte do grupo 1. Já do grupo 2, são classificados, ó, todos esses átomos da coluna 2 são classificados como metais alcalinos terrosos. Pulando essa parte toda, caindo lá no grupo 13, são todos eles classificados como átomos da família do boro. O boro é o primeiro elemento ali, então todos eles que estão ali fazem parte da família do boro. Na 14, família do carbono. Na 15, família do nitrogênio. Na 16, aí muda um pouco. Agora fazem parte aí da família dos calcogênios, dos halogênios, grupo 17, e o grupo 18 dos gases nobres. Então vamos lá, nós temos então a tabela periódica, onde a maioria são metais, né? Metais alcalinos, na coluna 1, no grupo 1, metais alcalinos terrosos no grupo 2, aí salta, né? Dá um salto lá no grupo 13, mas todos esses aí que estão no grupo 3, 4, 5, 6, 7 até 12 também são metais, né? Também são metais. Então observe, mais da metade da tabela periódica são todos metais. Só que no grupo 1 ele diz metal alcalino, no grupo 2 ele diz metais alcalinos terrosos, e nessa parte toda que vem de 3 a 12 são classificados como metais de transição. Já no 13, família do boro, 14, família do carbono, 15, família do nitrogênio, 16, a família do calcogênio, 17, halogênio e 18, gases nobres. Então nós temos aí, ó, elementos de transição ou metais de transição, tudo isso é metal. E a outra classificação que ele dá aos átomos na tabela são os elementos representativos, né? Os elementos que possuem ali subnível S ou P. Beleza? Então, pessoal, foi bom estar aqui com vocês nesse momento. Trabalhamos aí um pouquinho sobre a tabela periódica. Amplia aí esse conhecimento, essa intenção de aprender com o seu livro didático e outras fontes também alternativas de aprendizado, beleza? Então, conto com vocês aí na próxima oportunidade. Forte abraço, bons estudos!